Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou falar sobre um filme que eu odiava, mas odiava mesmo, que é o The Witch, e que agora se tornou num filme que eu gostei bastante, que posso dizer que adorei a experiência que tive da segunda vez que vi The Witch. É difícil falar sobre The Witch e por isso vou fazer o mais simples, que é começar pelo início. The Witch foi lançado em 2015 e naquela altura o seu lançamento obteve um grande suporte por parte dos críticos. Muitos críticos especializados norte-americanos disseram que era a obra-prima mais assustadora de todos os tempos, que era um filme aterrorizante, que iria causar pânico em muitas pessoas e que definitivamente, se fôssemos fãs de cinema de terror, deveríamos assistir a The Witch. Queria mexer com os nossos sentimentos. Lord, my Lord, I now begin. Oh, help me, and don't leave my sin. None ever shall destroy my faith, nor do my mind what Satan said. For I repent and now shall be. From evil I will turn to thee. The Witch. E a verdade é que naquela altura eu tinha os meus 20, 21 anos, não sei, e deixei-me levar por esse marketing. Eu recordo-me de ter assistido a The Witch em casa, estava uma noite chuvosa, e eu pensei, ok, isto é o clima apropriado para ver o filme de terror mais assustador dos últimos anos. Comecei a ver o filme e recordo-me que a meia hora de duração eu estava a pensar, mas que isto nunca mais desenvolve, tipo, não existe nenhum elemento de terror presente, a trama não progride para nada, e mesmo assim pensei, ok, talvez isto ganhe algum rumo, talvez consiga ser mesmo assustador daqui a algum tempo. E cheguei quase ao final do filme e ainda não me tinha assustado e não estava a gostar nada, estava a ser muito chato, e depois no final, que foi os últimos 2 minutos do Witch, foi a melhor parte, que isto é spoiler, tipo, acho que toda a gente já viu The Witch, quem está a ver este vídeo. Foi naquela parte em que a protagonista se torna uma bruxa, faz aquele acordo com o diabo e depois começa a voar. Foi a única parte que eu gostei de The Witch. De resto, odiei tudo. Naquela altura, naquela noite em que eu vi The Witch, não tinha gostado de mais nada. Um dos pontos que eu mais critiquei foram as interpretações, principalmente dos jovens atores, do elenco mais novo, nomeadamente do pequeno ator que interpreta o irmão da personagem de Anya Taylor-Joy. Eu não gostei desse ator, enquanto a Anya Taylor-Joy também estava muito boa como Thomasin, mas de resto o filme era horrível. E o que mais me irritava é que existiam muitas pessoas a dizerem que este filme era fulcral. O filme estreou em Portugal e toda a gente dizia o filme é espetacular, vale a pena ver. E muitas vezes eu estava a falar sobre cinema com outras pessoas e recordo-me de elas me perguntarem o que é que achaste do Witch? Eu dizia, achei um nojo, tipo, esse filme é horrível, tipo, não é terror, é uma seca, é um filme pretencioso. Porque eu tinha visto o filme com expectativas muito altas, porque eu achava que ia ser a obra de terror mais assustadora de todos os tempos, o que não foi. E, entretanto, já nos passaram e fui ver The Northman ao cinema, que eu já falei sobre o filme numa crítica. E recordo-me de estar em chamada com o meu amigo Gonçalo Ferreira e do Gonçalo me ter dito, eu gostei do Witch, e me ter dito, olha Pedro, por que não revês The Witch? Eu pensei, se calhar vou fazer isso, vou rever The Witch, sabendo que esse filme não me assustou, sabendo que ele não é um filme de terror totalmente convencional. E então, há uns dias atrás, tentei rever The Witch e a verdade é que já não tinha altas expectativas e gostei do filme. Na verdade, eu adorei o filme, achei-o espetacular. Existe um ponto negativo que continuo a observar, que é a interpretação do irmão da Thomasin. O ator era novo na altura, eu penso que ele atualmente já seja melhor, se caso tenha seguido a carreira de ator, mas naquela altura essa interpretação, na parte em que ele morre e está... parece possuído enquanto morre, é muito fraca essa parte, a interpretação dele é terrível. Mas de resto, acho que o filme é abismal, não o considerei tão bom quanto Northman. No entanto, eu creio que é uma obra visionária dentro do nível de drama negro, sim, porque eu não considero The Witch um filme de terror. Na minha opinião, claro que o terror é totalmente relativo, há coisas que me assustam a mim que não me assustam a vocês, como há coisas que assustam a vocês que não me assustam a mim. Para mim, o The Witch não é um filme de terror, não me assusta em qualquer momento, mas é um excelente drama negro. Ele é muito inquietante e consegue colocar-nos na pele de algumas personagens.
Existem personagens com as quais é mais fácil nós sentirmos empatia por elas, sentirmos uma ligação por elas, do que por outras. Por exemplo, eu consegui sentir alguma ligação pela Thomasin e também pelo pai da Thomasin. Já pela mãe, não consegui sentir uma grande ligação e senti um pouco de... talvez raiva seja uma palavra muito forte, mas o oposto de empatia, qual é que é? Desempatia? Não. não é isso, mas eu não senti qualquer afinidade com a mãe da Thomasin, mas talvez porque seja o propósito da personagem. E existe uma cena que... lá está, eu não considerei o filme de terror, mas existe uma cena que eu gostei, que é aquela cena em que a mãe pensa que está a rever os seus filhos que morreram e está a amamentar um bebê, e na verdade ela está a ser picada por um corvo na mama. Essa cena foi muito inquietante e houve um problema que foi, eu estava a ver o filme de noite e estava tão preso a esta obra, estava mesmo a gostar do que estava a ver, enquanto da primeira vez detestei, desta estava a adorar. E estava tão preso à obra que de repente uma telemóvel vibra, era como uma notificação de porcaria, uma notificação que não valia a pena, publicidade, spam, e quebrou-me ali o ritmo do filme. Mas eu depressa voltei a encontrar-me e continuei essa minha viagem no universo do Witch. Isto não é de todo uma crítica ao filme, é mais ou menos uma crítica, mas também uma reflexão sobre como o marketing no cinema consegue ser enganador. Eu desde que assisti a The Witch em 2015, que deixei de me acreditar sempre que algum filme de terror fosse um filme prestigiado, como também fosse um filme de porcaria, sei lá, como Truth or Dare, algo assim dentro desse género, prometessem que iríamos estar perante a obra-prima mais assustadora de todos os tempos. Sempre que algum filme surge com esse título, é apenas para vender. E se eu não tivesse acreditado nisso, talvez em 2015, tivesse apreciado um pouco mais The Witch. E lá está, este ano, há dias, revi The Witch sem qualquer expectativas, já esperando que fosse um filme parado, já esperando que fosse um filme que não me iria assustar. E adorei. E se me pedirem para atribuir uma nota, eu atribuiria a The Witch um 8 de 10. Não daria um 8.5, porque existem alguns elementos que eu não apreciei tanto. Por exemplo, aquilo que referi há pouco, que é mais fácil criarmos uma ligação com outras personagens e menos com outras, a interpretação de alguns atores e também o facto de existirem pequenos elementos que não são muito bem explorados, porque as personagens têm o próprio diálogo, têm a própria linguagem familiar, é como se elas existissem mesmo. E muitas vezes eu gostava de conhecer estes personagens mais profundamente, de uma forma íntima, conhecer as fragilidades desses personagens. É assim, nós conhecemos as fragilidades da maior parte delas, mas eu gostava que o filme conseguisse aprofundar isso muito mais. The Witch seria um filme que teria a ganhar imenso se fosse um pouco mais longo. Mas lá está. Mesmo assim, é um bom filme. Eu não considero um filme de terror, como disse há pouco. Não é um filme de terror, não me assustou nada, mas sem dúvida que é um excelente drama negro. Para mim é dos melhores dramas que eu vi na minha vida. Esta foi a minha opinião sobre The Witch. Digam-me também se aconteceu convosco de terem filmes que no início não apreciaram, que até odiaram, que é uma palavra muito forte, mas pode ser aplicada, e que depois acabaram por rever e acabaram por gostar desses filmes, como também vice-versa. Quero saber tudo e deixem aqui o vosso comentário, ou até mesmo enviem mensagem, como vocês quiserem. Já sabem, muito obrigado e até à próxima!